a reunião lá na SEDURB, a reunião portas fechadas, com a presença do governador. A reunião é para tratar sobre a falta de água. Não peguei aí no YouTube, daqui a pouco vou pegar para saber do povo se o abastecimento de água já está normalizado aí na sua rua, no seu bairro, ou se você ainda tomou banho de cuia hoje pela manhã, se conseguiu lavar os pratos, se conseguiu dar descarga, Frank. Será que o povo vai dar descarga? Ou se você ainda está sofrendo porque a água ela volta de forma lenta. Então, daqui a pouco nós vamos saber. Vamos lá? Então vamos ao vivo. Atenção, 11 horas e 53 minutos ao vivo. A repórter Carla Mesquita. Será que abriram as portas? Já vi que abriram as portas aí da reunião. É com você, Carla. Boa tarde mais uma vez. Abriram as portas sim. O governador já está trazendo as atualizações. Eu vou passar aqui o microfone para que ele fale para a população entender o que aconteceu nessa reunião. Novos rompimentos, digamos assim, ou pelo menos que a gente possa uma prevenção um pouco mais tranquila para a população. Também é importante a gente salientar o papel de cada um, desde a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, SEDURB, a Agrese, a DESO e a própria Iguá também, que é bom a gente desmentir algumas fake news que foram feitas nesse período, tentando responsabilizar e fazer até discurso político de um problema sério como esse, de uma mazela, de uma dificuldade que estava sendo causada. Porque a adutora, ela é de responsabilidade da DESO. A DESO é quem tem que, vamos dizer assim, responder pela adutora, mas todos se prontificaram a ajudar, inclusive a Iguá, que disponibilizou mais de 40 carros-pipa para ajudar a população. E no total nós chegamos a 84 carros-pipa. Não é o ideal, obviamente nenhuma capital e nenhuma cidade quer ter carro-pipa, mas era algo necessário para evitar que serviços essenciais fossem interrompidos, a exemplo de hospitais, de escolas, de delegacias, de postos de saúde, como foi feito aqui. Então todo mundo colaborou, a gente monitorou desde o primeiro momento o que estava acontecendo. Hoje o problema já está solucionado, desde as 11 horas da noite de ontem, basicamente toda a nossa Grande Aracaju já estava com a situação resolvida. Agradecer também e destacar a importância do protocolo, vamos dizer assim, da Agrese que saiu ontem, dizendo algumas coisas que importante para desmentir. Não há cobrança de carro-pipa, não há cobrança da água que não foi entregue, obviamente, pela Iguá nesses dias, de 3, 4 dias que tivemos interrupção de serviços. A proibição de distribuição de carro-pipa com água não potável, porque isso também é importante esclarecer. Eu entendo que até no primeiro momento de ajudar, a Prefeitura de Aracaju disponibilizou carro-pipa com água não potável, mas eu conversei com a prefeita Emília ontem e ela participou, e eu quero deixar muito claro que nós montamos um comitê de crise após o segundo rompimento, porque a gente entendeu que haveria uma expansão maior. Convidei os prefeitos da Grande Aracaju, principalmente que eram os atendidos, a prefeita Emília, o prefeito Samuel, o prefeito Ayrton, para acompanhar e que a gente tivesse uma comunicação única do que estava acontecendo aqui. Acho que era importante para esclarecer a população. É uma hora da gente mostrar o serviço e todo mundo agiu dessa maneira para que a gente pudesse estar aqui hoje apresentando para vocês a solução já definitiva e, óbvio, cuidando do amanhã, porque mesmo após a solução dos 2 rompimentos, a gente agora quer uma manutenção e uma inspeção e laudos que possam dar mais tranquilidade à população. Sobre investimentos para que isso não volte a acontecer, a DESO ficou com parte do valor da outorga pago pela Iguá, tem esse dinheiro investido, guardado. Tem também a questão da barragem do Poxim, ou seja, existe ali um potencial, mas precisa de uma infraestrutura para a distribuição da água? Vamos falar por partes. Primeiro, existe o Águas para Sergipe, que é o programa do governo, com mais de 300 milhões de investimentos da DESO, que foi destinado, num primeiro momento era a distribuição, a gente teve uma realocação para a captação, que é agora a função da DESO, e esses investimentos já estão sendo firmados, executados, e alguns e outros ainda em processo de licitação. A do Puxim, que é a estação de tratamento do Poxim, que hoje distribui 1.800 metros cúbicos por dia. Ela foi licitada agora, já tem vencedor, já devemos dar ordem de serviço no próximo mês. Ela vai ser ampliada para 5.400 metros cúbicos por dia, praticamente triplicando a produção, o que sozinha já seria capaz de abastecer 50% da Grande Aracaju. Isso é muito importante, porque num momento como esse já estaria com um problema totalmente solucionado. Essa é uma obra que deve ser dada ordem de serviço agora no mês de outubro e tem 1 ano de execução. Importante esclarecer isso para a população. Nós temos outras ações maiores, inclusive, de investimentos, inclusive
inclusive numa nova adutora, seria a linha 3, saindo lá de Propiá até Aracaju, mas essa é uma parceria com o governo federal que eu ainda não posso anunciar, porque ainda está numa fase final de garantia de recursos, que é uma obra de valores muito altos, chega à ordem de R$1 bilhão. Mas o fato é, a DESO tem investido, redirecionou seus investimentos para a captação, e um exemplo disso é que nós vamos triplicar a produção de água da estação de tratamento da ETA do Poxim, para que em momentos como esse a gente possa ter um pulmão lá, uma garantia já inicial, e que no mínimo 50% da capacidade da Grande Aracaju ela sozinha suporta. O senhor responde o que trouxe o sindicato Sindicsan, de que não estava havendo manutenção. Depois que houve a mudança, a Iguá assumiu a distribuição por meio da concessão, a DESO fez o PDV e muitos profissionais experientes, especialistas, saíram. Por conta disso, a manutenção teria ficado comprometida. Eu acho que eu não vou ficar discutindo com o sindicato via imprensa, porque isso não agrega nada. O sindicato ele era contra a concessão, depois veio me dar os parabéns pela concessão. O sindicato, ele uma hora diz que o serviço está sendo precarizado, outra hora ele diz que a gente está investindo. Enfim, essa discussão eu não vou levar. Determinei que fosse feita uma inspeção em todas as linhas de adutoras, para que a gente pudesse ter um laudo técnico assinado por engenheiros, dando a garantia do status dessa linha, e também uma auditoria externa do serviço de manutenção que é prestado pela DESO, para que a gente possa, com um laudo técnico também, poder apresentar à sociedade e não ficar discutindo em rede social, governo, sindicato, que eu acho que isso não agrega. Nós somos o mesmo barco. Eu acho que é importante a gente esclarecer para a população que servidor público, governo, é o mesmo barco. Se a coisa não tem diálogo, quem perde é a população. Então eu não quero ficar aqui discutindo com o sindicato, respeito a posição deles, mas nós vamos responder de forma muito técnica e por isso mesmo determina não só a expensão, como a auditoria. A prefeita Emília Correia disse que iria solicitar que a tarifa não fosse cobrada por conta dessa questão que aconteceu. Isso é possível, nesse período desses 3 dias, ficar isento dessa tarifa, aracajuanos? Eu até entendo a intenção da Prefeitura de Aracaju nesse sentido, mas ela é uma proposta que, na prática, ela já acontece, porque quando você não fornece a água, você não paga a água. Você não vai fornecer. Inclusive, a portaria da Agrese, que foi ontem disponibilizada, já trata desse assunto também, até para dar uma garantia maior à população. Ou seja, que você não pode cobrar aquilo que você não fornece. É uma regra básica. Mais do que isso, também ela dá outros pontos, como não distribuir água não potável, porque você pode estar criando um segundo problema em cima disso, não é? Como fez a Prefeitura de Aracaju, no afã ali de ajudar, de tentar ajudar. Então, tem uma série de situações que a portaria da Agrese determina, que eu acho que é importante estar lá, mas essa questão tranquilizar a população. Não se cobrou carro-pipa, não se tem cobrança daquilo que não foi fornecido, então isso também é meio que evidente, e desmentir algumas fake news, algumas coisas que foram durante todos esses 2 dias, 3 dias, melhor dizendo, de falta d'água, que foram falados em redes sociais, em parte da imprensa. Eu acho que tinha algumas pessoas que, enquanto a gente trabalhava para solucionar o problema, algumas pessoas da PUD que torciam contra, que estavam ali fazendo o quanto pior melhor, mas eu respondo com trabalho, estou aqui para isso, tenho que ser cobrado por isso. Uma frase que eu uso muito é: aquele que se incomoda com a crítica não pode sorrir com o elogio. Então ela tem que vir, sendo construtiva, está tudo certo. Quero agradecer a Prefeitura de Aracaju também, que colaborou, assim como a Prefeitura da Barra, a Prefeitura de Socorro, que foram as áreas mais afetadas. A gente chamou eles para fazerem parte do comitê de crise, para que eles pudessem entender todo o trabalho que estava sendo feito, tudo aquilo que estava sendo feito pela DESO, pela Iguá, pela SEDURB, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, enfim, todos os órgãos que ajudaram nesses 3 dias de trabalho intenso para que a gente pudesse normalizar a situação. Aqui está um resumo das atualizações do que aconteceu nessa reunião. Eu estou aqui com o governador ainda, eu vou conversar com ele aqui um pouco mais. Ele está aqui ainda presente. Governador, falando ao vivo, sobre o balanço mesmo sobre o balanço da reunião que aconteceu agora, do comitê, da atuação do comitê durante esses dias todos. Então, faça um balanço para a população entender o que aconteceu e as medidas que foram tomadas, que foram tão importantes para essa retomada gradativa da água nas torneiras da população. É importante, primeiro, obviamente, tranquilizar a população,
um transtorno que aconteceu por um rompimento de uma adutora, que deveria ser um serviço de um dia, mas logo após teve um segundo rompimento que dificultou muito mais os trabalhos, porque o local era de difícil acesso. De imediato formamos um comitê de crise para que a gente pudesse agir e minimizar o dano que estava sendo causado à população da Grande Aracaju. E esse é o maior rompimento que aconteceu desde aquele rompimento que aconteceu lá quando a ponte caiu, na época do governo Jackson. E a gente tinha que fazer uma ação rápida. E eu quero agradecer aqui a DES, o SEDURB, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, igual a todos que colaboraram para que em apenas 3 dias a gente conseguisse resolver 2 problemas grandes de rompimentos em áreas de difícil acesso. Mostrou a agilidade de todos e compromisso. Pessoas trabalharam aí quase 24 horas, vamos dizer assim, né, madrugada adentro, para que a gente pudesse dar uma resposta rápida à população. Eu vi muita coisa nesses 3 dias, mas o importante para a gente, o foco do governo foi sempre no trabalho. Depois a gente vai fazendo a informação correta, desmentindo fake news, desmentindo informações que vinham mais para confundir, mas o foco foi no trabalho e em 3 dias a gente conseguiu devolver a normalidade à população, pedir desculpa pelos transtornos. Sempre digo que o que aconteceu para trás eu não tenho como muitas vezes dar conta, mas a nossa função como governador é de agir rápido e assim a gente fez e tem feito. Eu entendo a reclamação, é natural, o incômodo que foi criado, as pessoas que ficaram sem água, elas têm todo o direito de cobrar. Sempre digo que aquele que se incomoda com a crítica não pode sorrir com elogio, e eu nunca me preocupei em estar aqui justificando o erro. Eu tenho uma preocupação com o acerto. Então, eu acho que todo mundo aqui fez a sua parte, a gente está podendo hoje comemorar a solução de um problema, mas agora vem o pós. E nós já determinamos não só a inspeção técnica em todas as linhas das adutoras do Estado, como também uma auditoria no serviço de manutenção que é prestado pela própria DES, para que tranquilize a população, para que a gente possa dialogar com a população, dizendo, olha, está aqui laudos técnicos dizendo o estado real das linhas de adutoras do Estado e também do serviço que é prestado pela manutenção. E se apontar alguma necessidade de correção, a gente está aqui para corrigir também, porque nosso compromisso aqui é com a verdade e transparência com a população. Nas divulgações que saíram antes do governo do Estado? Não, Alex, eu acho que foi bom você colocar. Num primeiro momento, o primeiro rompimento, a DES nos informou, houve um rompimento na Adutora de São Francisco, nós vamos ter aí um dia de desabastecimento de água e nós, na mesma hora, mobilizamos toda a equipe para lá. Um dia de desabastecimento de água, a água ela não falta de uma vez, né? Ela vai, do mesmo jeito que ela não volta ao mesmo tempo, ela vai de forma gradativa retornando. Então a gente teve uma preocupação de não criar um pânico, um caos, num primeiro momento, que era aquele primeiro rompimento. Quando houve o segundo rompimento, na hora que concluiu o primeiro serviço, que foi retomar, houve o segundo rompimento, aí nós instalamos o comitê de crise para a gente dialogar mais claramente com a população o que estava acontecendo. Eu acho que a informação ela é necessária, a transparência é idem, para que a população entenda a complexidade do que aconteceu ali. Então, eu acho que o governo se comunicou da maneira que tinha para não criar um caos. O uso, por exemplo, dos carros-pipas, numa capital, na Grande Aracaju, na área metropolitana, ela não é o ideal, mas ela foi o necessário para você garantir que hospitais, clínicas, postos de saúde, escolas não ficassem abastecidos e, obviamente, a própria população. Então, acho que a comunicação que tinha que ocorrer, ela aconteceu e, óbvio, o que eu lamento, e sempre digo isso, é que esse mundo que a gente vive da política, de procurar fazer a desinformação, de procurar fake news para tentar de alguma maneira ter algum desgaste político. Eu vi muita gente da política tentando associar o vazamento o rompimento da adutora à Iguá, uma coisa que tem nada a ver com a outra. Tenho até que agradecer, porque a Iguá ajudou no processo, disponibilizou sua estrutura, os carros-pipa, para poder ajudar a solução do problema. O rompimento é de responsabilidade única e exclusiva da DESO. Eu vi algumas falas assim, mas manutenção, falta de investimento ao longo de décadas. Pois é, ao longo de décadas a gente faltou investimentos, talvez, na melhoria da infraestrutura, mas os profissionais da DES foram fundamentais para que a gente pudesse estar com a solução hoje da problemática. Então, tentar responsabilizar a concessão para tentar atingir o governo politicamente foi uma das estratégias que, infelizmente, aconteceram em parte da política de oposição e que tentou criar mais desinformação. Mas a verdade, ela sempre aparece. Nós estamos aqui 3 dias depois apresentando a vocês a solução do problema. E
de maneira muito transparente e clara, dialogando e mostrando o que aconteceu efetivamente. Houve um rompimento, não é o primeiro rompimento da adutora que ocorre em Sergipe, isso vira e regra acaba acontecendo por falta de manutenção, falta de investimento ou por desgaste natural. Eu não estou aqui querendo mostrar qual é a causa, eu estou querendo dizer o seguinte, em algum momento acontece, não é só Sergipe, Brasil, é no mundo que acontece, infelizmente, esse tipo de situação. Mas é como você age, como você reage, que faz toda a diferença. E o governo agiu de forma muito rápida, para que em 3 dias a gente tivesse uma solução para um problema complexo, já que o local onde teve os 2 rompimentos era de difícil acesso. Governador, sobre o projeto para o terceira linha. É isso, o governador agora está fazendo um panorama de como foi a atuação do comitê, como o comitê atuou ao longo desses dias em que a população ficou sem água por conta desses 2 rompimentos que aconteceu o primeiro na sexta-feira e o segundo no domingo. Como eu já citei, o abastecimento ele foi retomado gradativamente, né? A solução aconteceu ontem no final da tarde e daqui a pouquinho a gente retorna com outros representantes desse comitê de gerenciamento de crise. Aqui nós temos a presença de representantes da DESO, da IGUA, nós temos também Luiz Roberto representando a CEDURB e já a gente volta com mais atualizações sobre essa 4ª reunião do comitê de gerenciamento, sobre esse caos, não é, que aconteceu em Aracaju e na Grande Aracaju com essa falta de água. Fábio. Ok, Carla, obrigado. Se for possível, a gente queria, viu, Carla, que você visse alguém da Iguá, porque eu estou recebendo aqui uma série de informações de muita gente, bairro Luzia, região ali do Orlando Dantas, Inácio Barbosa, que a água ainda não voltou. E eu acho que a grande pergunta que o povo quer saber agora é a seguinte: quando é que eu vou ter direito a tomar um banho de chuveiro ou dar descarga no banheiro da minha casa? Você está do lado do cabra aí para ver se ele pode dizer para nós, se ele pode responder para nós essa pergunta: quando é que vai voltar a água normal em todas as residências aqui de Aracaju e da Grande Aracaju, Carla? Ótimo, Fábio. A pergunta é o que o povo clama, né? Gradativamente o abastecimento ele foi retomado, mas em alguns pontos da cidade, também da Grande Aracaju, muita gente ainda continua sem água. Então, qual é a realidade desse abastecimento hoje e quando que vai ser retomado na sua totalidade? Boa tarde. Boa tarde. Boa parte da cidade e da região metropolitana ela já foi recuperado o abastecimento ainda durante a madrugada, mas naturalmente existem localidades mais distantes, pontos mais altos, que demoram um pouco mais para esse retorno gradativo. Mas a recomendação que a gente passa à população é que durante o dia de hoje esses pontos eles devem ser normalizados. Caso sejam identificados locais que ainda não restabeleceram o abastecimento, entrem em contato com os canais de atendimento da Iguá, porque muitas vezes pode ser um problema operacional, um registro fechado, ou a própria boia, muitas vezes ela quebra, ela trava no momento que fica sem utilização. Então a gente recomenda que a população entre em contato com a Iguá para a gente fazer verificações necessárias e garantir que o abastecimento esteja pleno. Nós ainda mantemos a estrutura de apoio aqui de carros-pipa, de estrutura de sala de guerra interna da Iguá Sergipe, para que eventualmente algum ponto que mereça um atendimento especial a gente também está à disposição para garantir que toda a população seja abastecida. Ao longo desses dias, foram 82 caminhões-pipa, né, em locais essenciais, por exemplo, escolas, hospitais. Mesmo com esse abastecimento retomando aos poucos, esses caminhões continuam fazendo o serviço? Inicialmente, quando soubemos do rompimento na última sexta-feira, disponibilizamos 40 caminhões, mas dado o agravamento que aconteceu no domingo, o novo rompimento, ampliamos, né? Então o efetivo total que apoiou nesse processo aqui do Comitê de Crise foram 82 carros-pipa, água de qualidade, atestada. A gente fez um trabalho rigoroso também de garantir que essa água seja entregue com potabilidade à população, e tudo isso é uma ação para minimizar. A gente sabe do transtorno, né, e junto a essas ações de caminhão-pipa também aconteceram as manobras, né? Revertemos o abastecimento para cada região por volta de 12 horas e os caminhões-pipas complementar isso. Os caminhões trabalharam majoritariamente nos serviços essenciais, escolas, hospitais, unidades de pronto atendimento, para minimizar esse impacto, mas permanecem aí durante a manhã de hoje. Talvez amanhã, se eventualmente houver algum tipo de intercorrência, a gente está preparado. E esse caso, né, que foi repentino, que deu um susto em todo mundo, mostrou a fragilidade do sistema. Foram 2 rompimentos na adutora em menos de 3 dias. Existe o risco, sei que vai ter inspeção, o governador acabou de falar da inspeção, mas existe ainda um risco?
Nós acompanhamos as atividades da DESO, né, a informação que nós recebemos aqui do comitê é que o tema está contornado, mas as fatalidades podem acontecer, as adutoras elas rompem, isso é um evento que acontece, é um caso fortuito, mas acontece não só aqui, mas em outros estados também, então naturalmente eventos como esse podem acontecer, mas acho que a resposta principal é que a união das forças aqui, a Iguar Sergipe também está à disposição para agir rápido nesses eventos, seja na recuperação, seja em apoios na execução de atividades, é o nosso compromisso aqui com a população. E o comitê de crise vai continuar, então? Entendi que o comitê agora se encerra, né? O comitê interno da Iguar permanece porque, independente de ser aqui em Aracaju, em qualquer lugar do estado, quando há um rompimento de adutora nesse porte, esse comitê fica criado para garantir que a população seja atendida o quanto antes. Muito obrigada pelas informações. Nós temos aqui, além de todos os membros do comitê, temos também a Secretaria de Comunicação para falar, inclusive, tem Cleon, para falar sobre o que o governador bateu na tecla desde o início. Eu tenho aqui ao meu lado Cleon, que vai falar um pouco sobre essa disseminação de fake news, porque como já não bastasse o transtorno que a população passa sem água, ainda tem que lidar com informações falsas. Então me fale sobre essas informações e o que vocês fazem para que elas sejam sanadas, por exemplo. Um dos grandes desafios hoje da comunicação pública é justamente a integridade da informação. E no mundo instantâneo que a gente vive hoje, às vezes furar a pauta, falar a notícia primeiro, nem sempre é uma atitude responsável para a população. A gente precisa entender que quando a gente está fazendo uma comunicação do governo, a gente não está comunicando só para quem está na rede social, a gente está comunicando para todas as camadas da população e nem todo mundo assimila a informação do mesmo jeito. Desde o início a gente seguiu nossos protocolos, quando aconteceu o primeiro rompimento, a gente fez a nota oficial, enviou os meios de comunicação e, logicamente, os meios de comunicação são muito importantes nesse processo e automaticamente, quando a gente chegou no domingo que estava se resolvendo o problema, aconteceu um outro rompimento. Logo a gente aguardou o laudo técnico para ver qual era a previsão daquele conserto, daquele laudo técnico, para que a gente pudesse comunicar à população de uma forma mais sólida. Infelizmente, grande parte das vezes a gente percebe que na comunicação pública existe uma divergência juntamente com a questão da comunicação política e grande parte das vezes essa ânsia de ali na rede social, de estar falando, isso impacta diretamente em como isso está chegando até a população. Então, a SECOM do governo de Sergipe, ela tem muita responsabilidade naquilo que ela comunica com a população, ela entende a importância e o papel que a comunicação pública tem e, divergente de algumas situações, a gente nem sempre está se posicionando na velocidade que a gente gostaria de se posicionar, mas sempre com a responsabilidade que deve ser feita. Muito obrigada pelas informações da comunicação. Essas são as informações, o resumo do que aconteceu hoje na 4ª reunião do Comitê de Gerenciamento de Crise. Pelo que eu entendi, a última reunião até o momento, um comitê que atuou ao longo desses dias de transtorno por conta desses 2 rompimentos que aconteceram na adutora de São Francisco, no trecho de Capela. Agora é torcer para que o abastecimento seja retomado em sua totalidade para todas as torneiras, todas as casas que foram afetadas. Foram mais de 270 famílias em Aracaju, Grande Aracaju, o que reverte em cerca de 900 pessoas atingidas. Então, que isso seja solucionado o mais breve possível em sua totalidade. Agora, de volta com você no estúdio, Fábio. Ok, obrigado, Carla. Mais uma reunião do comitê. A diferença é que essa com a presença do governador do estado, que falou ali das medidas anunciadas pelo governo. Vi muita gente, tanto o governador quanto o secretário, falaram muito na questão política, enfim, mas quem fez política, né? Enfim, sobre a questão da comunicação, emiti a minha opinião ontem. Agora, tem uma informação aqui, e o que disse o governador é muito importante, porque eu tenho tido contato quase que diário com servidores e funcionários da DESO, profissionais extremamente experientes, que têm 30, 40 anos. Os caras conhecem até, vazou em tal lugar, já sabem onde é. E um deles me passou a seguinte informação: a próxima cidade a colapsar será Tobias Barreto, pois a estação de tratamento está sucateada, os filtros não suportam mais o tratamento. Veja o que estou dizendo hoje. Daqui para dezembro a bomba vai estourar. Tobias Barreto. Mas como o governador acabou de dizer que determinou que a DESO... Ô, Luciano, tira aquele boné bonito que você estava ontem, meu irmão, vamos trabalhar. Que a DESO vá
vistoriar todas essas... 362 milhões a DESO recebeu da Iguá, tem dinheiro para fazer o serviço. O problema é que a turma no final de semana estava cada um um estava na cavalgada, outro estava bererê, e aí, né, enfim. Então vamos ter o cuidado para não acontecer o que aconteceu nessa adutora do São Francisco com a cidade de Tobias Barreto. Bom, são 12 horas e 17 minutos. E ainda falando sobre a falta de água, a prefeita de Aracaju, o governador já respondeu, a prefeita de Aracaju protocolou um ofício junto à Iguá. Carla conversou com o Fernando, aquele senhor barbudo alto, que é o diretor de operações da Iguá, para responder quando é que a água vai voltar, porque ainda não voltou na totalidade. A prefeita Emília, então, protocolou um ofício junto à Iguá, a Iguá Sergipe, solicitando uma isenção temporária da tarifa de água para os consumidores afetados durante o período de desabastecimento. Acompanhe aí na tela. A crise hídrica que deixou bairros de Aracaju sem água começa a ser normalizada, mas os transtornos ainda repercutem. E a cobrança agora é sobre a tarifa de água. A prefeita Emília Correia protocolou ofício junto à Iguá Sergipe e à Agrese, solicitando estudo para redução temporária ou até isenção parcial da cobrança aos consumidores diretamente afetados. A informação é que a solicitação é de caráter indenizatório e que busca amenizar os transtornos causados à população, sejam eles financeiros ou sociais, e, além disso, garantir os direitos dos consumidores. Esse desconto a gente pode entender como uma forma indenizatória, eu acho que já atende a população. E que a população confira, né, quando chegar a tarifa em casa, se houve uma queda no valor, porque a gente sabe que tem muita gente que reclama, inclusive, excessos, né, no dia a dia, excessos. Mas, enfim, o que eu pedi foi por uma medida de transparência e respeito e cuidado e proteção à população que sofreu esses dias aí, que foi a população de Aracaju e da Grande Aracaju. Já o diretor-geral da Iguá Sergipe, Fernando Vieira, afirma que os consumidores não precisam se preocupar, porque os dias sem fornecimento já serão descontados na fatura. Não há cobrança do fornecimento de água quando não há efetiva entrega do produto, né? Então a gente só faz a medição do que realmente passa nos hidrômetros, no relógio, como a população conhece bem. Então é muito importante nesse objetivo aqui de transparência, né, de trazer esses esclarecimentos à população de que não houve cobrança nesse período porque não houve entrega, né? A direção da empresa ainda reforça que quem tiver dúvida ou prejuízo pode entrar em contato. Os canais de atendimento estão à disposição através do 0800 ou os canais digitais através do aplicativo Digi Iguá e pode solicitar um esclarecimento, buscar informações, a gente fica à disposição.